Boa noite, Ricardinho e Lúcia. Boa noite também, Valdete. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Leda Lovato. Boa noite, Filomena. Boa noite, Marilza Abreu. Boa noite, Carmen. Seja bem-vinda. Boa noite, Silvano Braga. Seu Luiz Alberto, boa noite. Adriana Dantas, Edivaldo Dantas, Nadissan, Anitta e Clarindo, boa noite. Boa noite também, Gessiane. Boa noite, Elaine de Oliveira. Boa noite também, Sr. Antônio Onofre. Cecília e Reinaldo, boa noite para vocês. Andréia Dantas, boa noite, né? Para Andréia, para Edivaldo. Gratidão sempre nossa, Sr. Luiz. Lídia, boa noite, seja bem-vinda. Ana Cristina, boa noite também. Boa noite, Aninha e Adriano. Maria das Graças, boa noite. Flávio Gava, boa noite, tudo bem? Boa noite também, Lourdinha, Camilo, Eduarda. Boa noite, Valéria Cruz. Olá, Fátima Reliquias, boa noite. Rosilene Osmani, boa noite. Diego também. Mariângela, seja bem-vinda. Olá, Leni Soares, boa noite. Boa noite também, Luciene Naves. Mariene, boa noite, seja muito bem-vinda. Jossanã, boa noite. Olá, Lucélia, boa noite, seja bem-vinda. Luísa Nalim, boa noite. Rosilda Martins, boa noite. Célia, boa noite também, Célia, seja bem-vinda. Marcelo Machado, boa noite. Boa noite também, Natália, sejam bem-vindos. Olá, Joana Carneiro, boa noite. Cláudio Honor e Eliane, boa noite também para vocês. Oneida Alves, boa noite. Leopoldina, boa noite também, seja bem-vinda. Maria Senhora, boa noite. Bom, agora está na hora de nós iniciarmos, né? Com certeza, Sr. Luiz, pode pedir sim. As nossas preces, as nossas energias e vibrações serão direcionadas sim a Ele. A gente pede que a espiritualidade leve todo o nosso carinho, as nossas vibrações e força para Ele, né? Com certeza. Certo, que a espiritualidade dê muito alento para ele, Sr. Luiz. Gente, que nós possamos então agora nesse instante acalmar a nossa mente, o nosso coração e elevar o nosso pensamento. É importante esse processo de elevação, é o subir da criatura para que nós possamos nos aproximar um pouco mais do Criador e mais próximos dele, sentir as suas energias, as suas vibrações e, sobretudo,
o quanto isso nos fortalece, em especial fortalece a alma para enfrentarmos todos os obstáculos e todas as vicissitudes. Temos visto nesses nossos estudos a necessidade dessa perfeita conexão com o Criador, para que a gente compreenda tudo aquilo que acontece conosco e na nossa vida, e em especial, para que nós tenhamos a certeza deste amor que Ele nutre por cada uma das suas criaturas. Pois tudo o que nos acontece, objetiva exatamente nos conduzir à felicidade, ao progresso, à evolução. Que nós estejamos cada vez mais aptos, preparados para perceber o amor que Ele possui e que derrama sobre toda a humanidade. E, consequentemente, nós caminharemos de uma forma muito mais feliz, com muito mais tranquilidade e, sobretudo, auxiliaremos a todos aqueles que comungam conosco da existência, que fazem parte da nossa vida e que nesse instante estão a cada um de nós vinculados por laços, sejam de simpatia ou de antipatia, mas por laços que podem facilitar a reparação de um provável passado de erros e que nos permita passar e superar provas para um futuro promissor. Paz a cada um de vocês que aqui estão. Paz a todos os nossos familiares. Paz aos seus amigos, aos seus colegas, àqueles que se dizem seus inimigos. Paz, força e energia a todas essas pessoas que seus nomes se encontram aqui no caderno das nossas intenções e orações. O Sr. Luiz acabou de colocar o nome de um companheiro. Que todas essas energias atinjam a todos. Que assim seja e que Jesus nos permita nesse instante nos reunirmos em Teu nome para aprendermos com seus ensinamentos e facilitar a nossa trajetória e a nossa caminhada. Boa noite, Joana Bandeira. Boa noite também, Alerte Naves. Que assim seja, né? Boa noite, Andréia Tonin. E aproveitar aqui também, tem alguns companheiros nossos, a Josefa, que de vez em quando participa aqui conosco e assiste depois. Nós temos a Andréia Vieira também, que participa sempre conosco, e elas fazem aniversário hoje. Que elas possam receber da espiritualidade todo o carinho e o nosso abraço. Gente, como sempre, né, a gente diz aqui, deixa eu só abaixar o fundo musical, volume, para nós conversarmos mais tranquilamente. É com muito prazer e com muita alegria que nós estamos aqui buscando nestas oportunidades, né? Sheila Pereira, boa noite, seja bem-vinda. A compreensão, né, de todo este processo sim, Fátima, pode deixar que está aqui nas nossas orações. Sim. Ô Valdete, não tenho notícias dele. Ele entrou aquele dia, né, na nossa live, depois eu não tive mais notícia. Aí, ó, Filomeno está colocando que soube que ele está bem melhor. Que bom, ótimo, que ele também continue recebendo, né, essas energias e vibrações. Muito bem lembrado. Glória Quirino, boa noite, seja bem-vinda. Então é sempre um prazer nós estarmos aqui estudando essas lições, porque isso está nos ajudando, está nos fortalecendo e muito neste período que nós estamos atravessando, sobretudo diante de uma transição planetária e que traz consigo uma doença, podemos assim chamar, um vírus, Covid, que faz com que a humanidade comece a pensar e a refletir melhor em cada uma das coisas, em cada uma das situações que estamos vivenciando. E, sobretudo, é o momento e a oportunidade de nós nos voltarmos para dentro de nós mesmos. Boa noite, Maria Eleusa, seja bem-vinda. Então, tudo isso que estamos aprendendo aqui nessas nossas lições, Michele Rossato, boa noite, Gabriel Rossato também, seja bem-vindo. Tudo que nós estamos aprendendo aqui nestes momentos tem nos auxiliado nesse processo de fortalecimento e de conexão com o próprio Criador. Adriana Aparecida, boa noite, seja bem-vinda.
Na última semana, na última quarta-feira, nós estudamos aqui da própria Gênesis, né? Adaí, boa noite. A questão relacionada à predição. Lembrando, nós estamos na quarta parte do livro A Gênese, a quarta e a última parte, já estudamos as outras três, das predições. E nessas predições, Kardec trouxe algumas expressões, algumas palavras, algumas frases, algumas histórias ou parábolas que trabalham exatamente para o futuro, nos mostrando o futuro, nos mostrando o que vai acontecer ou o que tende a acontecer. Sobretudo, se nós mantivermos aqueles mesmos comportamentos, se nós não nos alterarmos. E, por exemplo, uma destas palavras ou dessas frases, nós vimos na última semana sobre as minhas palavras não passarão. O que Jesus quis dizer com isso, gente? Ele quis dizer o seguinte: olha, gente, eu estou trazendo para vocês uma verdade. Eu já passei por tudo isso que vocês estão passando, já avancei nessa escala progressiva e estou bem à frente de vocês. Então eu vou trazer a minha experiência e vou passar para vocês a verdade. O que Jesus quis dizer é que as palavras dele não passarão porque elas representam a verdade. E a gente sabe que a verdade ela é a mesma tanto no início quanto no fim. O detalhe está exatamente na revelação desta verdade, que a gente vai ver no nosso encontro de hoje, quanto as revelações influenciam na própria humanidade. Então, as palavras de Jesus não passariam jamais. E garanto a vocês, os ensinamentos do Cristo nos credencia a viver em qualquer planeta. Olá, Selma, Dinho, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Em qualquer planeta desse universo, porque não somente representam a verdade, mas também representam o comportamento correto, adequado e ideal de todos aqueles que querem viver de acordo com as leis que regem o universo. Leis estas criadas pelo próprio Pai, que com certeza administra tudo de uma forma que passa e muito longe da nossa capacidade de percepção. Então, Jesus diz: minhas palavras não passarão. Eu não falo para o corpo, eu não falo para a matéria perecível que logo logo estará no túmulo. Eu falo para o espírito que é imortal, esse princípio inteligente criado por Deus para não ter fim. Por isso, minhas palavras não passarão. E no nosso encontro de hoje, na sequência desta Gênese, nós vamos falar sobre a pedra angular, né? Marcelo José, boa noite. Boa noite também, Iraci, sejam bem-vindos. A questão da pedra angular. Gente, confesso para vocês que muitas dessas passagens, eu até falo aqui, espero não me tornar cansativo, né? Mas muitas dessas passagens, para mim, ela tem uma beleza e uma poesia que realmente encanta quando a gente se coloca nesse processo de busca pela compreensão. Ora, a passagem lá em Mateus capítulo 21, versículo 42 a 46, ela traz especificamente, ou com essas letras: as pedras que os pedreiros rejeitaram se tornou a pedra angular, a pedra principal. Olha para vocês verem que coisa interessante. A pedra que os pedreiros rejeitaram se transformou na pedra principal. E os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, eles reconheceram que eles estavam ali no meio. Mas que meio? Naquele meio, porque Jesus disse que o reino de Deus seria tirado daquelas pessoas que não estavam exatamente construindo o edifício da fé sobre a pedra angular. Seria tirado deles, principalmente, todos os frutos. Sim, Marcelo, está aqui, Marcelo pedindo orações para o Moacir e para o Maurílio, estará aqui nas nossas orações, aliás, não só hoje, no nosso caderno de intenções, todos os dias, com certeza a espiritualidade levará até eles as nossas vibrações. Então, os príncipes dos sacerdotes se escandalizaram, mas espera aí,
Quem que é esse homem aí que está querendo, que está falando, que está dizendo essas coisas? Só que é o seguinte, né? Eles não podiam fazer nada, por quê? Porque naquele momento, naquela oportunidade, Jesus ainda era considerado um profeta. Qualquer coisa que eles falassem, nossa, poderia realmente vir a prejudicá-los, ou porque Jesus estava curando. Jesus estava fazendo o bem, e há muito tempo, nós já conversamos aqui, há coisa de mais de 400 anos, aquele povo não tinha um profeta que exatamente pudesse conduzi-los, ou alguém que tivesse uma força espiritual, como eles ficaram sabendo e conheceram na antiguidade. Então Jesus veio naquela condição de profeta, curava pessoas, fazia, entre aspas, milagres, e eles não poderiam apenas e tão somente se insurgir contra Jesus, ainda que eles estivessem sendo desafiados. Mas vejam que interessante, a questão é exatamente a reflexão sobre esta pedra angular. Kardec coloca alguns detalhes, a gente vai trabalhar, mas nós vamos trabalhar também em conjunto com algumas informações que Caibar Schutel traz para nós naquele seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Exatamente porque Caibar Schutel tinha, ou tem, podemos assim dizer, com tranquilidade, uma capacidade também de buscar, de aprofundar em determinadas informações que nos ajudam a entender. Maria Souza, boa noite, seja bem-vinda. E Caibar vai mostrar para nós, primeiro, essas expressões, ou essa expressão, gente, pedra angular, não era uma expressão nova que foi dita exclusivamente pelo Cristo. Não, já era uma expressão que vinha lá do Antigo Testamento. Nós vamos encontrar texto dos Salmos de Davi, que trazem essa expressão, às vezes com uma forma diferente, mas fala de uma pedra principal, de uma pedra que era a base, o fundamento de absolutamente tudo, e em especial da própria religião. Nós vamos encontrar, e Caibar Schutel traz isso também, leituras do profeta Daniel, que também trouxe informações e fala dessa pedra angular. Assim como ele vai nos apresentar um outro texto que, utilizado pela igreja para estabelecer o catolicismo e, em especial, estabelecer o papado, para nos dar ou trazer uma interpretação diferente daquela que a igreja assim o fez. Boa noite, Elisete. Leopoldina, tenho certeza que o Reginaldo também está aqui nas nossas orações e que a espiritualidade o assista e assista também aos médicos e enfermeiros que estão lá cuidando dele. Então, nós vamos trabalhar essas duas questões. Trabalhar aquilo que Kardec trouxe, aquilo que nós estamos buscando e aquilo que Caibar Schutel também nos traz. Em especial, gente, porque tem alguns textos que nós vamos encontrar, que seja a tradução ou a busca desses textos do Antigo Testamento, que vão dizer que a pedra esmagou aqueles que não a reconheceram. Ora, por que vocês acham que os príncipes dos sacerdotes se escandalizaram? Eles conheciam as escrituras, eles conheciam os textos, aliás, eles já tinham decorado os textos. E os textos do Antigo Testamento falavam isso, que justamente essa pedra que era angular, a pedra que os pedreiros rejeitaram, ela esmagaria aqueles que não a reconhecessem. Por quê? Porque aqueles que buscavam exatamente afastar a pedra angular, estavam fazendo apenas e tão somente para atender às suas ambições. Olha que interessante quando a gente fala de predições. Gisela Goulart, boa noite, seja bem-vinda. Quando a gente fala de predições, nós estamos falando de coisas que estamos prevendo para o futuro. E veja lá atrás um profeta dizendo, vai desistir, vai vir uma pedra angular, ou vai vir alguém, vai vir o Messias, e vocês não vão dar ouvidos a ele, vocês vão rejeitá-lo. Aliás, o profeta Isaías chegou a dizer, Edna Bueno, boa noite, seja bem-vinda, vocês vão inclusive crucificá-lo. Ora, os príncipes dos sacerdotes, como conheciam as escrituras, eles sabiam
principalmente quando fazia referência àquelas pessoas que estavam à frente da sociedade, à frente das religiões. Eles, com certeza, é quem seriam esmagados. Boa noite, Marcileia. Não tem atraso, não. Seja sempre bem-vindo a qualquer momento que chegar. Você, Luciano, Guilherme. Então, eles sabiam. Sabiam por quê? Porque conheciam as Escrituras. E o próprio Cristo sabia também onde buscar. Porque eles iriam questionar o quê? O que eles iriam falar do Cristo? O que eles... Cristo falava, ó, você podia falar, pode procurar lá. Texto do profeta fulano de tal, o que está escrito? Lê lá para nós. Valdileia, boa noite, seja bem-vinda. Vê lá para nós o que está escrito naquele texto. E aí não tinha como, ou eles não teriam argumentos. Então, e o interessante, e aí que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que Caibai Schutel também traz nesse seu livro, nesses seus comentários, é que quando nós falamos em pedra angular, nós estamos falando de uma base fundamental. E aí, gente, ele vai dizer o seguinte, ó, a base fundamental de toda a religião, e aí ele acrescenta, a base fundamental de toda moral, de toda filosofia, de toda ciência, é a revelação. Olha que interessante quando ele diz revelação. Por quê? Porque, gente, nós estamos num constante progresso, numa constante evolução. E como nós não detemos toda a verdade, a revelação é quem vai, a revelação é que vai nos mostrando aonde nós precisamos ampliar a nossa visão. Se nós tínhamos, por exemplo, um Deus lá no Antigo Testamento que tinha uma característica, sobretudo uma característica de um general, era o Deus dos exércitos. Se nós tínhamos aquele Deus passou por um processo evolutivo, por quê? Porque as próprias criaturas também evoluíram. E a cada nova revelação, nós precisaríamos reavaliar os nossos próprios conceitos do Criador. Ora, Moisés veio nos apresentando, foi a primeira grande revelação. Célio Melo, boa noite, seja bem-vindo. Veio nos apresentando, trouxe algumas características e principalmente nos apresentou algumas leis que seriam fundamentais para embasar esse progresso, ou pelo menos para dar exatamente, né? Boa noite, Leiva, seja bem-vinda. Exatamente para dar sustentáculo, ser uma coluna para sustentar o edifício da fé. Sim, veio ele, trouxe aquela revelação, sobretudo do ponto de vista divino e espiritual. Foi uma revelação da verdade. Só que foi uma parcela da verdade que precisaria, no momento correto e oportuno, não ser renovada, mas apenas adaptada. Moisés então foi uma pedra, aí veio Cristo. O Cristo veio fazer o quê? Ele veio destruir a areia, destruir aquilo que... Não, ele simplesmente veio agregar a esta base fundamental algumas informações justamente para fortalecer essa base. E as revelações que foram trazidas pelo Cristo é que sustentam ou que continuam, olá Sônia, boa noite, seja bem-vinda, é que continuam exatamente a manter o fundamento da nossa própria fé. Então não houve destruição, não houve uma quebra do vínculo, não, simplesmente foi uma sequência. Então a pedra continuaria ali do edifício. Só que nós precisamos entender qual é este edifício. É exatamente este o principal ponto que nós, infelizmente, precisamos tocar e que Caibai Schutel também nos traz. E assim, gente, como todas as outras ciências. Ora, a moral, como foi dito, o próprio
própria filosofia. Você vem com revelações novas, e essas revelações é que vão nos dando sustentáculo, porque não tem como nós mantermos tudo do jeito que estava. Ivone dos Santos, boa noite, seja bem-vinda. Tudo da forma como estava. O fundamento, ele permanece, tá? O fundamento. Mas as revelações vêm exatamente para agregar. Por quê? Porque nós avançamos e evoluímos, mas a gente não pode se distanciar do fundamento. Qual que era a lei de Moisés? Vamos lá. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não é? Qual é a lei que foi, vamos assim dizer, traga pelo próprio Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, a base e o fundamento continuam o mesmo. Só que, peraí, quem é meu próximo? O povo não sabia antes. Aí veio a parábola do samaritano, por exemplo, para dar para nós uma, como é que nós podemos dizer, né? Uma recalchutada nas nossas ideias, nas nossas informações, no que diz respeito ao próximo. Quem é o meu próximo? Porque aquele Deus dos exércitos não tem que combater os outros, não tem que destruir os outros, não tem que matar os outros, porque senão ele não é um Deus de tudo, ele é um Deus parcial e apenas e tão somente de um povo. Tá? A ciência. Só para vocês terem uma ideia, Caio Baixudo tem uma frase que eu achei fantástica, ele diz o seguinte, olha, quando a gente se distancia do fundamento, da pedra angular, tá? Quando nós nos distanciamos da pedra angular, quando a gente deixa a pedra de lado, essa foi a advertência que Jesus fez. E os príncipes dos sacerdotes se escandalizaram, porque sabia que estava falando deles. Eles estavam se distanciando da pedra angular. Tá? Então, eles como pedreiros estavam rejeitando. Caio Baixoto vai dizer o seguinte, quando a ciência, por exemplo, se afasta da pedra angular, ela torna-se uma ciência sem ideal. Quando a filosofia também se afasta da pedra angular, veja, a verdade é aquela sementinha que foi lançada, e desde o início. Uma sementinha que foi lançada desde o início que a gente simplesmente está deixando passar. Tá? E aí, de novo, se a filosofia se afasta da pedra fundamental, ela vira uma filosofia sem lógica. Se a religião se afasta da pedra fundamental, ela vai se transformar também numa religião sem provas. E com isso, as pessoas vão caindo numa descrença. Ela vai perdendo as provas, ela vai perdendo a razão, ela vai perdendo os sentimentos. Boa noite, Rosali, boa noite também, Elaine Labez. Ela vai perdendo tudo. Gente, até posso dizer aqui, né? Um pouquinho dentro da área onde nós atuamos. Que é bom a gente lembrar e buscar, e que vocês possam também buscar dentro da área onde cada um de vocês atuam. Por exemplo, as pessoas clamam muito por justiça. Qualquer coisinha, tá? Não sei o que eu quero justiça. Tem que ser feita justiça. Gente, o que é justiça? Se nós formos procurar lá no passado, a gente vai ver que a justiça nada mais é do que uma virtude. A justiça é uma virtude e, assim como todas as outras, é algo que vai além da nossa concepção e principalmente da concepção de um ser que está encarnado num planeta. Nossa, Edson, mas então peraí, o que a justiça humana faz? Gente, a justiça humana, ela nada faz além de conceder às pessoas o direito. Você tem direito. Então você quer dizer que o direito ele é separado, ele é diferente da justiça? Sim, gente. A justiça é uma coisa, o direito é outra. Só que tudo isso vai passando por processos evolutivos. Então quando uma pessoa chega e vai brigar, eu quero justiça, você pode ver que ela não está querendo justiça, o que ela está querendo é vingança. Por quê? Porque ela se afastou do verdadeiro pilar da justiça, que nós, infelizmente, ainda não sabemos. O Cristo deixou muito claro. O que seria justo? Dar a cada um aquilo que lhe é devido. Ponto.
Aí o que eu quero quando eu vou na justiça humana? Eu quero exercer um direito que eu tenho, um direito que foi construído em cima de uma lei. Só isso. Mas nós estamos afastando. Por quê? Porque as pessoas estão, por exemplo, utilizando o direito não para alcançar justiça, mas como uma forma de se enriquecer, por exemplo. Quantas pessoas que às vezes vai numa loja só porque o atendente, infelizmente, não estava num dia muito bom. Eu vou entrar na justiça para pedir danos morais porque eu fui muito maltratado. Isso não é justiça. Isso pode ser direito, você pode ter direitos, mas não tem nada a ver com justiça. De novo, pedra angular, nós estamos afastando. Aí a gente vai perdendo a razão, a gente vai perdendo a lógica, a gente vai perdendo os sentimentos. Um outro ponto, inclusive também, aí eu posso falar que é dentro da área que a gente milita, é a questão da educação. Gente, a educação, ela tem perdido o seu significado. Já não é de hoje que nós percebemos as famílias querendo relegar a educação à escola. Não, eu vou jogar lá para a escola e a escola resolve o problema de educação do meu filho. Não. Educação, ela tem um pilar, e nesse pilar tem muitas coisas. Tem muitas coisas que envolvem, e não é apenas e tão somente você passar informação para o aluno, que é o que as escolas fazem. Então, eu quero pegar e vou julgar. A escola é que tem que dar conta do meu filho. A escola é que tem que mudar o meu filho. É a escola que tem que educar. Não. Mas isso é por quê? Porque a sociedade tem se afastado desta pedra angular, da base e do fundamento de absolutamente tudo. A medicina. Será que a maioria, ou quase todos os médicos nossos hoje, eles têm como principal ocupação e preocupação a saúde e a vida dos pacientes? Ou existem outros valores que eles estão elegendo? Então, veja, é praticamente em todas as áreas. E o que Jesus fala aqui é que aqueles que se afastam da pedra angular serão esmagados por ela. Por que eles serão esmagados por ela? Por uma questão muito simples. Porque a pedra angular, ela vai continuar ali e ninguém vai tirar. Por quê? As minhas palavras não passarão. A verdade está ali. E o que vai acontecer? Quando eu vou tentando fugir da verdade, eu serei automaticamente esmagado pela própria verdade. Olha os exemplos que nós estamos vendo no livro Céu e Inferno. E o que acontece lá? Pessoas que vivem exclusivamente no seu mundo. Lembra do pai que tinha aquele sentimento exclusivo pela filha? O que aconteceu quando ele desencarnou? Como ele não tinha afeição por mais ninguém, ele ficou sozinho. Veja, a pedra angular te esmagando. É isso que vai acontecer, o que está acontecendo. E é isso que Jesus quis dizer quando ele faz essa análise, sobretudo ali, juntamente com o povo, mostrando para eles, olha, vocês são sacerdotes e vocês estão se distanciando da pedra angular. Cuidado, porque ela pode esmagá-los. Você sabe, você conhece, você tem consciência, e é essa sua consciência que vai te cobrar. Olha para vocês verem que coisa realmente interessante que Kardec nos propõe a reflexão. E automaticamente estou aqui ampliando esses conhecimentos com algumas informações de Caibai Schutter, que eu acho que casa perfeitamente com a nossa busca pela compreensão dessas predições que o codificador deixou muito claro aqui para nós. Inclusive, para nós fecharmos este ponto, para nós fecharmos esse tópico, Caibai Schutter cita também no seu texto, a questão daquela conversa que ele tinha, né? Quando Jesus estava ali perguntando, o que dizem os homens que eu sou? Uns dizem que é Elias, outro que é um dos profetas, outro que é João Batista. Aí Jesus pega e vira, e vós? Quem dizeis que eu sou? E aí o que aconteceu? Pedro retoma a palavra e diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Bom, peraí, e o que Jesus falou quando Pedro citou isso? Ele diz, olha Pedro,
não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu, quem te revelou. E aí vem aquela outra parte que a igreja pegou como fundamento para a construção do papado. Tu é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Opa, que pedra que Jesus estava dizendo? Peguem o contexto que ele disse. Ele não disse o seguinte: olha, Pedro, não foi a carne e nem o sangue que te revelou, mas o Espírito quem te revelou. Então, qual que era a pedra que Jesus estava fundamentando a religião, podemos assim dizer, ou esse religare com Deus? Gente, a pedra não é outra que não o Espírito como essência. E não foi só aqui, já falei para vocês, nós temos lá o episódio da samaritana. O que a samaritana fez naquele contexto? Deus é Espírito e em Espírito e verdade deve ser adorado. Veja, a base, a pedra angular, o fundamento que Cristo foi utilizando foi exatamente pegando as bases estabelecidas por Moisés, trazendo ali o fortalecimento dessa base, mas mostrando que nós somos espíritos e espíritos imortais. Então, é sobre o fundamento do Espírito que deve ser erguido o edifício da nossa fé, e não sobre os convencionalismos que a carne e o sangue, ou que a matéria, nos apresentam. Mas será que nós conseguimos identificar e enxergar a pedra angular desta forma? Sobre esta pedra, sobre esta base, Espírito, porque foi o Espírito quem te revelou, é que eu fundarei, é que eu edificarei essas bases do religare, para religar a criatura ao seu Criador. Fomos criados à imagem e semelhança. Deus é Espírito e em Espírito e verdade deve ser adorado. E aí está as bases, a pedra angular que o próprio Cristo nos apresenta e que, como nós estamos aqui dizendo, infelizmente, muitos vão se afastando dela, e neste afastamento, o que está acontecendo? Boa noite, Marinha, seja bem-vinda. Nós estamos sendo esmagados por ela. Lógico que, quem que está sendo especialmente esmagado? Os sacerdotes se preocuparam. Sim, por quê? Porque sabia que Jesus falava deles. Mas, para nós darmos essa sequência, a gente vai ver no nosso próximo encontro a parábola dos vinhateiros homicidas. Porque, gente, não significa que nós estamos totalmente fora e livres de sermos esmagados por essa pedra. Lógico, por quê? Porque nós temos que ainda ver os nossos anseios, identificar os nossos valores, tem tanta coisa. Nós que aqui estamos já temos um conhecimento, então a gente não pode apenas e tão somente se esconder. E principalmente, cuidado, não se escondam atrás da pedra angular, para que nós não sejamos esmagados. Chegamos aqui ao final de mais uma conversa, de mais um bate-papo, de mais uma reflexão, que esse tema tenha realmente falado alto ao nosso coração. E no nosso próximo encontro, a parábola dos vinhateiros também tem algumas lições assim fantásticas para a gente refletir em cima de tudo isso. Muita paz a todos vocês, tenham todos uma excelente noite, até o nosso próximo encontro.